Queridos irmãos do nosso Senhor, como é bom estarmos mais uma vez juntos e podermos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Estamos no mês de maio conhecido também como o mês das mães, quando nos recordamos em família das mamães que foram nos dadas por Deus com muito amor, e que aqueles que têm suas mães pertinho podem dar um abraço, um beijo e demonstrar o seu amor com gestos de afeto. Aqueles que têm as suas mamães que já partiram, que já estão na eternidade, podem também viver este dia, este mês, esta semana, recordando da bênção de Deus que é poder ter tido uma mãezinha para cuidar, alimentar e dar o seu amor. E é um mês de florescer. Talvez você me pergunte, puxa, acha que não, mês de maio não é mês de florescer, mês de maio nós já estamos quase entrando no inverno, é um mês que começa a esfriar, inclusive já começou a esfriar, não é verdade? Mas tem uma plantinha maravilhosa, que é uma plantinha do mês de maio. Alguém sabe qual é? É uma plantinha que o ano inteiro ela apenas revela folhas. E é uma plantinha verde que o ano inteiro passa geralmente até esquecida em nossas casas, aqueles que a têm. Mas que no mês de maio, de uma forma deslumbrante e maravilhosa, floresce. Com uma flor rosa, vibrante e que pode alegrar o ambiente da casa com a sua flor. É a flor de maio. A flor de maio é uma das flores que mais me intrigam, inclusive, porque ela, de fato, durante o ano todo, você olha para ela e você não dá nada para ela. Porque, inclusive, as suas folhas, os seus galinhos não são assim tão bonitos. E os caminhos que saem dela também não são assim tão atraentes. Mas quando ela floresce em maio, tudo fica maravilhoso. E geralmente as pessoas têm a flor de maio escondidinha num canto, fora da casa, lá debaixo de uma árvore, no pátio, no quintal, no jardim. E quando chega no mês de maio que ela floresce, ela recebe um vaso novo, mais bonito inclusive. E ela é trazida para dentro de casa e às vezes colocada no lugar da sala de destaque, porque ela floresceu e a sua flor atrai. É impossível passar por ela de forma despercebida. É a flor de maio, que na entrada do inverno, praticamente, vem para alegrar. Por que eu digo isso? Porque a história de Israel também foi um pouco parecida. O povo de Israel no Antigo Testamento foi uma nação que floresceu de forma maravilhosa nos tempos dos grandes reis Davi e Salomão, reis esses que andaram segundo o coração do nosso Senhor. Inclusive o rei Davi, para Deus, era o rei segundo o coração do Senhor. E a nação floresceu nessa época de Davi e Salomão, se tornou até o império davídico, como é falado no contexto de Israel do Antigo Testamento. Mas na época do profeta Isaías, a nação já não florescia mais. Pelo contrário, era uma naçãozinha pouco influente, que estava sendo engolida pelos impérios ao redor e na iminência de ser inclusive invadida e destruída. E o profeta Isaías fala sobre esse tempo, um tempo de desesperança, de tribulações, de incertezas, não apenas na área econômica, política, mas também na área religiosa. E nesse tempo de incertezas, o profeta vem para trazer uma palavra de esperança para a Israel que foi destruída. E Isaías diz assim no capítulo 35 do seu livro, ele diz: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundante, jubilará de alegria e exultará,
Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecerei as mãos frouxas e firmarei os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentos de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. E então, na sequência, o profeta ainda diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isaías fala de esperança, de uma nação que sentia como se estivesse de fato vivendo no deserto, nada mais florescia. A Israel destruída depois da invasão dos babilônicos em Judá, na nação do sul, Israel do sul, se tornou apenas um caos empilhado de pedras, o templo destruído, o ouro, a prata, os utensílios religiosos, ritualísticos, que eram sinais, inclusive, do culto de Israel, foram roubados e levados para o exílio, e o povo todo ficou no ermo. Como diz o nosso texto, Israel se tornou um deserto. E Isaías profetiza para eles e diz: mantenham a esperança, pois o deserto se alegrará novamente e florescerá. Imagine flores debrochando no deserto. São essas as palavras do profeta, e isso de fato aconteceu. Israel foi restaurada, o povo voltou, reconstruiu o seu templo com todo o trabalho e a dedicação e o compromisso de Neemias e Esdras após 70 anos de exílio na Babilônia. E depois disso tudo, ainda 400 anos mais tarde, essa profecia se cumpre. E nós vemos que nas aldeias do norte da Galileia, no norte de Israel, aparece o profeta, o mestre, mas que não era apenas um milagreiro, um profeta ou um mestre, um rabino, mas o Cristo, Filho de Deus. E o Cristo, Filho de Deus, veio para fazer com que o nosso deserto pudesse florescer. E a profecia se cumpre: os coxos saltam como cervos, as línguas dos mudos cantam, as águas rebentam no deserto, e os olhos se abrem e os cegos veem, e os ouvidos dos surdos ouvem. É Cristo Jesus vindo ao mundo, não apenas para fazer milagres e mostrar com sinais e maravilhas que Ele é o Filho de Deus, mas para fazer com que o nosso coração floresça quando recebemos a salvação do nosso Senhor. Que nesse tempo que nós estamos vivendo, mês de maio, mês de esperança, mês das mães, mês do amor, da família, que você possa usar este mês também, começando agora, pensando: o friozinho já está chegando, o inverno se aproxima, mas mesmo enquanto o inverno se aproxima, lá aquela plantinha, a flor de maio, que ficou esquecido o ano inteiro, vai florescer. E é um sinal maravilhoso de Deus na natureza, de que aquilo que às vezes passa o ano inteiro desapercebido, de uma hora para outra, de forma milagrosa, desabrocha, e depois de desabrochar, floresce de forma vibrante e ganha espaço e não passa despercebido. Assim é o coração do crente, que quando, mesmo triste e aflito, às vezes sem esperança, principalmente nesse tempo de hoje que estamos vivendo, quando tudo está tão diferente, tão difícil, e as pessoas precisando reinventar a sua forma de viver em família e inclusive viver o Dia das Mães. Talvez alguns nem poderão visitar a sua mãezinha, mas que possam se lembrar desse texto: o deserto florescerá. O coração daquele que tem Cristo é como aquele deserto
que floresceu, desabrochou e se alegrou, porque é Cristo trazendo vida, trazendo esperança, trazendo cores no meio da sequidão e trazendo também mais amor e mais união para os nossos lares. Que Deus assim te abençoe. Amém.